Olá, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje é o melhor dia da minha vida, porque assim que eu vivo todos os dias, acontecem coisas erradas? Acontece sim, mas a maneira como você vê a vida, você pode transformar. Se você parar para pensar, você tem o poder de transformar tudo o que te acontece na vida de negativo em positivo. Se você não passou no concurso, é sinal que você precisava de um pouquinho mais de preparo. E você, da próxima vez, vai passar. Se você quer trocar de emprego, se você não está satisfeito com o seu emprego, começa a procurar porque você vai achar alguma coisa muito melhor. Pensa primeiro o que é que você quer e vai, tá? Só jogando coisas positivas. E por que eu tô falando isso? Porque eu já fui uma pessoa bem negativa. Eu já fui uma pessoa que dizia que para as coisas darem certo tinha que sair sangue. Olha que coisa horrível. Eu falava isso. Ah, para mim não dá certo, só quando sai sangue. Aí sim. Sinal de que tinha que sofrer, tinha que é, passar muito perrengue para poder as coisas dar certo. E muitas vezes eu até conseguia pensar que quando as coisas estavam muito difíceis, realmente elas vão dar certo, porque elas não estão vindo fáceis para mim. Elas estão difíceis, então pode ser que dê certo. Mas antes eu tinha que sofrer. Se você é dessas, já deixa a sua inscrição, já dá o seu joinha, clica no sininho para não perder mais um vídeo, que eu vou te mostrar como é que eu mudei essa maneira de pensar. Vamos lá, antes nós vamos responder aqui a Valdineia Gonçalves, tá? Uma querida aqui do canal, e ela disse assim: Oi, Jane, por mais que que tento ficar com meus sentimentos alegre, mas minhas vibrações não levantam, me sentindo que estou no fundo do poço. De novo, até quando começa tudo a dar certo, de repente acontece tudo ao contrário. Valdinéia, primeiro lugar, minha querida, você não está no fundo do poço, nunca pense isso, que você está no fundo do poço, porque é mais ou menos como eu pensava que tudo para dar certo tinha que sair sangue primeiro. Antes eu sofria para depois eu ter a recompensa, eu ter o certo. E muitas vezes era uma coisa tão sofrida que eu às vezes até desistia e não queria ver nem o final. Então, Valdinéia, você quando nós entramos na lei da atração, no Ho'oponopono, que é o que eu mais te indico para fazer o Ho'oponopono muitas vezes ao dia, para tirar esse medo, essa autoanálise que você faz, que até quando tudo dá certo, de repente acontece tudo ao contrário. Você está predizendo, você não tem o poder de prever o futuro. Ou tem? Você não tem. Então, você não pode determinar uma coisa dessa, porque a partir do momento que você fala uma coisa dessa, é isso que o universo vai te mandar. Então, quando você está na lei da atração, quando você está tentando realizar coisas, manifestar coisas na lei da atração, e começa nesse caminho do autoconhecimento, não quer dizer que a sua vida vai virar um mar de rosas. Vai dizer que você vai aprender a reagir diferente aos problemas. Porque se você é uma pessoa, olha só, partindo do princípio que tudo que acontece conosco é para nos ensinar alguma coisa, então provavelmente você tem alguma coisa a aprender com esse tipo de vida que você está tendo agora, tá? Se você modifica a maneira como você reage aos acontecimentos, você pode virar a mesa, virar o jogo. Mas me parece, partindo desse comentário, que você está deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E você não pode fazer isso. Quando você se fortalece, limpa as crenças limitantes com o Ho'oponopono, tá? Faça, porque pelo jeito você precisa muito fazer o Ho'oponopono para limpar essas crenças. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu estou rindo tanto, tá tudo tão bom hoje que amanhã vai ter alguma coisa que vai me fazer chorar"? Eu já fiz isso.
Eu já falei isso para mim mesma. E realmente acaba chorando. Porque você está procurando alguma coisa. No outro dia você está até com medo. O que será que vai acontecer? Porque eu ri tanto ontem, hoje vai acontecer alguma coisa ruim. E o que o universo traz? A coisa ruim. Tá? Então, você tem que pensar, hoje é o melhor dia da minha vida. Porque tudo, eu sou grata porque tudo na minha vida se resolve de maneira fácil e satisfatória. Não importa o que aconteça na minha vida, tudo se resolve de maneira fácil e satisfatória. Tá? Eu falei ontem no vídeo que o Muhammad Ali, um lutador de boxe, né? Ele virou um campeão de luta porque mesmo ele acordava, ele não, nem era um garoto tão forte quando ele era novo, ele não era um rapaz tão forte, mas ele começou a botar na cabeça dele a mentira boa. Ele começou a mentir para ele mesmo, dizendo que ele era forte, que ele era invencível, que ninguém conseguiria destruir esse homem. E o que ele virou? Ele disse, eu apanhei. E até nos dias que eu apanhei, eu falava, eu sou forte, eu sou um vencedor. Ninguém pode me bater. Eu sou o melhor lutador do mundo. E o que é que ele virou? Virou um fenômeno. Porque ele acreditou nisso. Nada mais que isso. Se ele apanhasse e se deixasse abater no começo da carreira dele, ele não seria quem ele foi. E ele mesmo fala, eu menti para mim mesmo. Eu me convenci do que eu era, mesmo me olhando no espelho e vendo que eu não tinha a menor possibilidade. Mas eu fiz isso, tá? Então, você não é a primeira pessoa que está no fundo do poço. Vamos aqui, fundo do poço, ninguém tá lá, né? Se tá no fundo do poço, lá naquele buraco ali, lá no fundo, né? Não tá em um bom lugar. Então saia desse fundo do poço. Arruma uma escadinha, arruma uma corda, arruma alguma coisa e sai. Por quê? Você tem que acordar todos os dias fazendo o Ho'oponopono para essas crenças, tá? Senhor, eu não sei o que é que me faz sentir dessa maneira. Eu sei que eu estou errando comigo mesma e eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. Sou grata até por estar aprendendo isso, por estar aqui nesse canal escutando isso. Sou grata, eu tenho chances, eu tenho infinitas chances de melhorar. E na hora que você conseguir limpar com o Ho'oponopono essas crenças que te fazem pensar dessa maneira, você vai ver que você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu fui essa pessoa. Assim como eu estou fazendo. Eu já fui uma pessoa que achava que para dar certo tinha que sair sangue. E eu escutava isso da minha mãe. E eu nunca questionei. Eu falava, nossa, eu sou que nem minha mãe. Tudo para dar certo tem que sair sangue. E é mentira. Nem para ela é assim. Nem tanto para mim. Então, quando você pré-julga, você reage que tudo o que quando as coisas estão dando certo para você, as coisas vão sair como que acontecer tudo ao contrário, você já está pré-julgando, você está determinando que isso vai acontecer. E quando você começa a sentir esse medo de que as coisas vão dar errado, o que o universo sente de você? Medo de que tudo vai dar errado. Então vou mandar mais razão para ela ter medo, para as coisas acontecerem como ela quer que seja. Porque o universo não te condena, ele não te absolve e nem te condena. O universo simplesmente está dando para você o que você já é, que você está mandando para ele. Viu como a lei da atração funciona? Viu como tanto para o bom quanto para o ruim? Agora, se é tão fácil tornar ela negativa, tenta fazer o positivo. Tenta fazer o positivo. Começa pensando, faz o Ho'oponopono, limpa isso e começa pensando que tudo vai dar certo. Tudo na minha vida se resolve de maneira fácil e satisfatória. Fala isso toda hora. Tudo, eu sou grata. Primeiro, eu sou grata, porque você precisa ser grata. Eu sou grata, porque tudo na minha vida se resolve de maneira fácil e satisfatória. Tá? Então, vai lá, Valdirene, vai com fé que vai dar certo. Maria Bertes, ela colocou um comentário aqui, uma história. Gratidão, Maria, por você ter
compartilhado isso conosco, tá? Mas é uma coisa, é uma mensagem que justamente leva a crer que o que a Valdineia Gonçalves falou, se ela pensa assim mesmo, é verdade. Vai acontecer. Se ela não mudar, vai acontecer. Olha só. Maria Bertis. Não sei se é Bertis ou Bertis. Me desculpa se eu falar errado. É que no meu sobrenome é Lukovic. Já botei Luco, porque as pessoas ou falam Lukovic, ou Lukovic, ou Lukovic, é muito difícil. Então, vamos lá. Meu filho saía para as baladas e chegava no outro dia. Eu sempre dizia, você vai me matar do coração. Pode crer. KKK. Eu estava com muita falta de ar e por 3 vezes fiz ecocardiograma e não tinha dado nada. E eu continuava repetindo para o meu filho, você vai me matar do coração. KKKK. Ela está bem humorada. Quando fui fazer novamente o exame, tive que fazer cateterismo e bingo, cirurgia do coração. E quase fui. Faz 12 anos que fiz a cirurgia, mas só há 2 anos estou em busca de entender por que tanto perrengue. Olha o poder das palavras negativas. É exatamente isso. Ela entendeu tudo agora. Se ela tivesse entendido antes, talvez não tivesse feito essa cirurgia, né? Mas é isso. Se ela tivesse entendido isso antes, mas infelizmente, Maria, a gente não tinha esse conhecimento, mas é exatamente isso que acontece. Quanto mais você vibra naquilo, olha, eu imagino o sentimento de uma mãe esperando o filho que veio da balada, né? Então ela fica remoendo aquilo, ela não consegue dormir, aquilo é um inferno na vida dela, ela tá sufocada com aquilo, enquanto o menino não chega em casa, ela não sossega, e ela fica ali escutando barulho de carro, vozes na rua, barulho no portão, escutando fechadura mexendo na porta, filho entrando, mas aí não vem, e aí te dá aquele pesar, parece que tá uma bola de ferro no pé, né? Então, eu vejo isso, eu tive filhos adolescentes, né? E era assim também. E eu queria tanto saber o que eu sei hoje, tá? Porque eu teria sofrido bem menos. É exatamente disso. Tanto ela cozinhou, tanto ela marinou aquele sentimento que ela acabou atraindo uma cirurgia do coração. Simplesmente quando você fala uma coisa dessa, é como se você estivesse profetizando. Menino, você ainda vai me matar do coração. É bem por aí. Com tudo que você fala, você está profetizando. Então, a única coisa que eu posso dizer é que olha o que você está declarando para a sua própria vida. Presta atenção no que é que nos comandos que você está dando para a sua vida. Quando você pensa alguma coisa e fala, você está ordenando, você está profetizando. Então, se tem alguma coisa para profetizar, profetiza coisas boas. Porque esse tipo de coisa gera esse tipo de ação do universo. É exatamente isso. Aí falar a lei da atração não funcionou? Ué, tanto falou que conseguiu a cirurgia do coração. Ainda bem que a Maria Bertis está aí, vivinha, tá? Mas muita coisa acontece, parece que é para dizer assim, tá aí, tanto você quis que conseguiu. Fiz a sua vontade, tá aí. Então, eu recomendo, faça o Ho'oponopono para essas crenças, para essas coisas que te afligem, que te maltratam, que te fazem ver somente o lado ruim das coisas. Porque eu entendo que filho sai para balada, mas hoje em dia todo mundo tem telefone, né? Todo mundo tem telefone. Você pode fazer eu não sei se o seu filho já cresceu
Hoje em dia a gente já tem o telefone, mas eu acredito que há um tempo atrás fosse uma coisa muito difícil você ficar esperando sem notícia, né? E às vezes a tendência da gente é só pensar no pior, né? O coração da mãe é tão apertadinho que às vezes ela fica só pensando no pior. E o Ho'oponopono ajuda demais para isso. O Ho'oponopono ajuda muito a tirar essas crenças. Quando você vê que vai ficando aflita, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Porque tudo são memórias. Tudo na nossa vida é memória. Alguma coisa que você escutou, algum noticiário que você escutou, os índices de mortalidade, os perigos nas ruas, assaltos e coisas. Quanto mais você bombardear a sua cabeça com essas coisas, você vai ter medo. A porta não está fechada. De hoje, que são dias difíceis, e quanto mais você assiste documentários, a mídia te falando um monte de coisas que acontecem de ruim nas ruas, fazem com que o ser humano fique mais com medo, né? A gente fica com medo de tudo, de sair nas ruas, de aproveitar a vida, né? Pensa que ele é um ser humano abençoado, seu filho, né? E que Deus vai te trazer ele de volta para casa. E porque não adianta, você não tem o controle sobre o outro, você só tem controle de você mesmo, né? Não adianta porque o filho não vai entender que a mãe vai ficar mais feliz, não vai ter o problema no coração se ele não sair, né? Porque aí você está privando ele de viver a vida dele. E não pode, né? Então, o que eu disse? Nós, pobres mães, temos que orar e vigiar. Vigiar os pensamentos. Orai e vigiai os pensamentos. Isso me faz lembrar quando meu filho se alistou no exército dos Estados Unidos e foi para o Afeganistão por 1 ano e pouco. Eu comecei a perceber, nossa, queria tanto que ele estivesse aqui em Orlando, perto da gente, indo para uma balada com os amigos, sabe? Isso assim me fazia dar valor ao que eu tinha, né? De como era bom quando eu tinha ele por perto, né? E de repente eu não tinha mais meu filho. Meu filho estava no Afeganistão, lidando com bombas, lidando com soldados iraquianos, soldados de tudo quanto é jeito do Afeganistão. Então eu só podia orar, rezar, fazer o Ho'oponopono. Na época eu nem sabia, mas eu rezava muito Pai Nosso, muita Ave Maria, e eu procurava pensar nele voltando, nele sempre voltando feliz. E graças a Deus, graças ao universo, eu não tive nenhum pensamento negativo em relação a ele, porque ele voltou. Ele voltou. Por mais que eu tivesse medos, mas eu não deixei que os meus medos me tirassem a imagem dele voltando para casa feliz, sabe? Não foi fácil isso, mas ele já estava aqui perto de mim. Então, isso para mim, eu poder ajudá-lo, eu poder pegar nele, eu poder, sabe, botar a cabeça dele no meu ombro, isso para mim era o mais importante. E eu agradeço mesmo a ter meu filho de volta, tá? Então, talvez se eu não tivesse pensado dessa maneira, eu teria tido algum problema de saúde. Que tive, assim, né? Leves, mas eu tive problema de tireoide, que até hoje eu não sei porque eu não tenho mais, porque todo mundo diz que o problema da tireoide, quando você começa a tomar o remédio da tireoide, você nunca mais volta ao normal, mas a minha eu fiz exames depois e não veio, porque esse problema da tireoide estava ligado a meu filho nos Estados Unidos, meu filho na guerra. Então quando ele voltou, foi como se eu tivesse apagado, eu esqueci que eu tinha problema de tireoide. E quando eu fui fazer os exames, não apareceu mais. E eu não tive mais que tomar o remédio. Tá? Então, era aquela coisinha assim, você vai ter alguma coisa, né? Acho que você vai ter alguma coisa, porque você tá passando por isso não vai te fazer bem, então alguma coisa vai acontecer que vai afetar. E realmente afetou durante esse 1 ano e meio. Mas não chegava a ser uma coisa muito forte. Na verdade, eu nem tinha conhecimento de que eu estava com a tireoide, a não ser quando eu fui fazer os exames
E aí apareceu que eu tinha uma disfunção na tireoide. E quando meu filho voltou, eu tomei remédio por uns 2 anos. Quando meu filho voltou da, da, da coisa, eu acho que eu esqueci que eu tinha esse problema. Porque tudo estava tão perfeito na minha vida, com meu filho de volta, que eu esqueci do problema da tireoide. Então, leva a crer que eu estava criando esse problema, né? Que eu estava alimentando ele. E muitas doenças, eu acredito, que são em relação à maneira como você pensa, à maneira como você vê a vida, como você parece que se pune a si próprio, que com aquela tristeza, você cozinha, você marinara né, como se você estivesse colocando alguma coisa para curtir. E aí você tem que ter, parece que o resultado desse sofrimento, que se torna a doença, tá? E tudo é a maneira como você interpreta. Tudo está na maneira como você vê a vida, como você interpreta as coisas que acontecem na sua vida. Você já parou para pensar que se você pegar um pedaço de carne no açougue, um pedaço de alcatra, patinho, o que você quiser, e você mostrar para um vegano, convidar ele para almoçar e com aquele pedaço de carne na mão, ele vai falar: eu não como nada que tenha rostos. Deus me livre, que nojo. Eu não como nada que tenha rostos. Se você mostrar para um indiano, ele vai dizer: isso é um sacrilégio, porque a vaca é sagrada. A vaca é um animal sagrado. Você não pode comer ela. Isso vai te dar um monte de coisas na sua vida. Se você mostrar para uma pessoa fitness, para uma pessoa, um atleta, ele vai dizer: proteína, é isso que eu preciso para ter músculos, para ter força. Você está vendo? Tudo depende da interpretação de cada um. Então, para uns, a carne é maravilhosa, é proteína. Para outros, é um sacrilégio. E para outros, é nojento. Cada um tem uma visão da coisa diferente. Cada um vê a vida da sua maneira. Ninguém muda ninguém. A gente só muda nós mesmos. O vegetariano, de repente, ele vai falar assim, o vegano, ele vai falar assim, tá, a partir de hoje eu acabei comendo frango e mudei o meu conceito. Eu acho que frango de granja talvez seja possível ser comido, porque ele foi criado para ser comido, né? Na escala alimentícia, eu posso comer. Eu não posso matar, mas eu posso comer. Muda? Se você pode comer, mesmo que você não mate, muda? Para alguns faz sentido, para outros não, né? E já para o atleta, ele vai falar: nossa, eu preciso de proteína para alimentar meu corpo. Medo da montanha-russa. Eu mesma sou uma, que eu morro de medo de montanha-russa. Eu não gosto, eu sempre falo, isso não é brinquedo para mim. Não é gostoso você se divertir sofrendo, porque eu teria medo, tenho medo. Esse é um medo meu, da montanha-russa. Mas eu ando de avião. Tenho medo? Tenho, mas aceito andar de avião. Na montanha-russa eu não subo. Entende? Que eu sei que eu tô ali, eu vou descer, eu vou estar em terra, mas eu não consigo. É um pânico meu. E muita gente é maravilhoso. Disney World está cheio de montanhas russas. E o pessoal vai, os bracinhos ficam para cima. Eu acho bonito, mas eu não consigo. Tá vendo? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Então a gente não muda ninguém, a gente só muda nós mesmos. Eu posso, com paciência, com calma, começar a tentar entrar numa montanha-russa e posso gostar. Mas até hoje eu não precisei ir, então eu falo: não quero, né? Mas tudo é uma interpretação. E se eu estivesse certa, não existia a Disney. Não teria o Parques. Porque eu não vou em montanha-russa, então eu não vou em qualquer outras coisas, menos montanha-russa. Dá para entender? Cada um tem o seu jeito de ver as coisas, a sua maneira de ver as coisas. E talvez eu tenha esse medo porque minha mãe tinha medo. Eu vou até perguntar para ela, mas eu acho que ela tinha medo, sim.
Então, tudo é a maneira como você vê aquilo. Não é certo nem errado. Para uns é certo, para outros é errado. É a sua maneira. Agora, te faz bem? É o que você quer? Então, tenta mudar. Tenta fazer diferente. Que você consegue. E quando você conseguir mudar essa interpretação, muito mais coisas irão surgir na sua vida. Então, muita atenção no que a gente profetiza para a gente mesmo, né? Vamos tentar pensar no lado positivo. E eu espero que a Valdineia comece a pensar, a dar valor ao que ela tem, porque isso pode tanto trazer coisas boas como coisas ruins. Se ela continuar pensando que está no fundo do poço, é isso que vai acontecer. Assim como a nossa amiga Maria Bertis, que pensou que ia ter, falou tanto que ia ter, que o filho ia matar ela do coração, que acabou tendo problema no coração. Porque a lei da atração é bem simples, ela é bem nítida. Ela só te dá aquilo que você já está curtindo, já está pedindo. E ela vem. Então, a Maria Bertis, tanto ela pediu um problema no coração para o universo, que veio. Não veio na primeira vez que ela falou isso, mas ela foi falando, e ela foi falando, ela foi profetizando isso na vida dela, e aí aconteceu. Então, a Valdineia Gonçalves, procura ver, minha querida, o que é que você está profetizando na sua vida, porque é isso que o universo vai te dar. Então, começa a tratar de pensar no que é que você vai pensar daqui para frente, como é que você vai tomar a sua vida daqui para frente. Faça o Ho'oponopono, pensa em coisas boas. Ó, respira fundo. Solta bem devagar. Quando você vê que está ficando depressiva, que está ficando agoniada, ansiosa, começa a fazer a respiração e pensa só na respiração, só no que você, a maneira como o ar entra e sai do seu corpo, tá? E aí você deixa as coisas ruins passarem. Deixa, você não é o problema. Você está com o problema, você não é o problema. Você é centelha divina. Você é filha de Deus, você é merecedora, só que você só está aprendendo a pensar de maneira certa, para que a sua vida não se torne ruim, tá bom? Então você vai fazer isso, depois você me conta, que eu tô aqui torcendo por você, tá? E aloha para vocês, eu amo vocês. Beijo no coração. Tchau.